Estudo do Evangelho de Jesus, Carta de Tiago, capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Portanto, a nossa fé tem que ser impessoal. Temos que agir de acordo com o Evangelho em qualquer condição, seja qual for a pessoa que estiver ao nosso lado, que estiver próxima a nós. Temos que aprender a agir com discernimento, com respeito e com amor por aquela pessoa. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentares para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Tiago, ele tem na sua carta esses recados que falam bem ao nosso coração, bem à nossa alma. Ele conhecia bem as tendências de cada um de nós e deixou um recado claro para aquilo que devemos fazer, para como devemos agir. Se chega em nosso ambiente religioso alguém distinto, rico, bem vestido, e chega alguém pobre, carente, mal vestido, devemos dar tratamento igual a ambos. Se temos um local para sentar, que ambos sentem. Se não temos, que ambos não sentem. E mais importante ainda, que tratemos ambos com bondade e equidade. Ambos devem ser tratados da mesma forma. Ambos devem ser tratados com o mesmo sentimento. E infelizmente, em muitas ocasiões nós somos tentados a agir com bondade com aquele de boa aparência e não tratando tão bem aquele de aparência menos edificante. Mas é necessário que aprendamos a colocar em prática os bons sentimentos. E sabermos que o Cristo não tratou ninguém com distinção pelo cargo ou pela posição social que ocupava, e sim pela pureza que trazia em seus corações, exortando-nos sempre a valorizarmos uns aos outros e amarmos-nos todos igualmente, tal qual ele nos amou a todos nós. E o Tiago ainda traz mais um recado. Se agirmos dessa forma, não estamos sendo mau juízo em nosso pensamento? Estamos fazendo um julgamento de acordo com tendências que deveriam ter sido polidas e corrigidas? E você, que vai a um templo religioso, seja rico ou seja pobre, adentrai esse local com a pureza de coração, sendo cordial, sendo amigo e sabendo que todos têm os mesmos direitos, as mesmas condições. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E aqui ele nos lembra com quem Jesus andava, a quem Jesus procurava estar próximo, estar perto. Eram os mais desvalidos, eram os mais pobres, eram os mais sofridos. Mas vós desonrastes o pobre porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? É aí o cuidado que se tem. Aqueles que tinham poder eram aqueles que oprimiam a todos, e inclusive a eles mesmos. E eram também aqueles que os arrastavam para os tribunais. E como se chegassem lá dentro, iriam tratá-los com tanta deferência, com tanta cordialidade. Portanto, procuremos tratar todos igualmente, porque criaremos assim um magnetismo próprio para nos defender de certas ações, de certas tensões que algumas pessoas querem colocar em nosso meio, colocar em nossas atitudes. Porventura, não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?
E aí ele está mostrando para nós. Muitas das vezes, essas pessoas que nós queremos acolher com distinção, em outras situações, eles blasfemam do nome do Senhor. E o pobre não. Logicamente que não podemos fazer essa acepção de pessoas de rico, sendo pessoas que não respeitam Deus, e pobres pessoas que respeitam a Deus. Naquela época, ele está mostrando que era bem comum isso. No momento atual, nós temos que saber discernir. Aqueles que chegam no nosso templo de trabalho, no nosso templo religioso, eles estão com qual sentimento? Eles estão precisando de quê? Tratemos igualmente a todos, indistintamente se é rico ou se é pobre, com amor e com respeito, com cordialidade, com solidariedade. E com isso, estaremos plantando boas sementes, pelo exemplo que damos, nesses corações que nos visitam. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amando o próximo como a nós mesmos, trataremos todos com bondade e com equidade. Olhando para cada um com as suas dificuldades, com as suas necessidades, e tratando deles e a eles com toda a cordialidade possível, estamos construindo um mundo de paz, de fraternidade e de luz para cada um de nós, para cada situação. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Se procuramos tratar bem a um e amar o outro, estamos transgredindo a lei. Porque a lei diz que todos são iguais perante a lei, que todos devem ser tratados cordialmente, igualmente, seja rico, seja pobre. Dentro do ambiente religioso, todos devem ser tratados conforme é ensinado pelo Evangelho. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se não soubermos discernir e vigiar o suficiente, estamos sendo culpados por todas as situações que estão nos acontecendo. Portanto, temos que procurar manter o coração limpo, manter o sentimento elevado e procurarmos assim agir para o bem, fazermos o bem e construirmos o bem onde quer que estejamos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultérios, mas matares, estás feito transgressor da lei. E a lei, então, é muito mais ampla do que nós normalmente queremos imaginar. E Tiago traz para a gente aqui o quê? Se você quer ser seguidor da lei, siga integralmente. Você não comete adultério, mas mata. E o que você está matando? Matando a humildade do outro, matando a esperança do outro. O matar aqui ele adquire uma conotação muito grande, porque ele está nos mostrando que nós devemos tratar a todos cordialmente. E se nós começamos a fazer diferença desse ou daquele, estamos criando então condições mais intrincadas, mais complexas com relação ao outro. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Falar e agir tal qual a lei da liberdade de consciência. Porque se eu prego uma coisa e faço outra, ou se eu faço uma coisa e falo outra, eu estou maculando a minha consciência. Eu não estou sendo livre pela lei. Eu estou preso. Estar livre da lei é você estar com a consciência tranquila para o bem que você deve fazer. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha como é importante. Se somos misericordiosos, receberemos misericórdia. Igual está no Sermão da Montanha. E se não formos misericordiosos, vem o juízo com a mesma medida. Temos que ser, então, amigos, companheiros e aqueles que colaboram com a obra do bem e aqueles que colaboram com as obras do Senhor. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura pode a fé salvá-lo?
Você tem fé? Cadê a sua obra? Se você tem obra em prol do semelhante, em prol de Deus, certamente você está demonstrando a sua fé. Mas sua fé está sendo operosa para beneficiar e ajudar a todos? Vejamos. E seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta do mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A caridade é uma forma de cativar almas para Jesus. É com a caridade que nós vamos dando um norte, um horizonte para que as pessoas comecem a encontrar com o Mestre em seus corações. É necessário, então, que todos nós procuremos agir com respeito, com responsabilidade, com compromisso frente à justiça divina, frente à justiça de Deus. E o Mestre está sempre trazendo-nos um convite. O Mestre está sempre trazendo-nos um momento de reflexão, para que sejamos bons, para que sejamos aqueles que fazem a vontade do Pai. E uma delas é dar de comer a quem tem fome e dar de vestir a quem está nu. Porque a lei é bem mais ampla, bem mais abrangente. Mas aqui tem uma responsabilidade. Tiago deixou aqui para nós uma responsabilidade que todos temos para sermos bons servidores do Cristo. Dar de comer, dar de vestir. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Se você diz para quem está com fome e nu, vai fartai-vos no Senhor, está faltando o alimento. Ele vai sair dali com pouca mudança íntima. Mas quando você leva-lhe a palavra do Pai, a palavra divina, e lhe dá de comer e de vestir, ele começa a entender que a bondade é fundamental para a sua vida e começa a transformar-se. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Construir a fé. Construir as obras. Para construirmos fortalecidamente a nossa fé, temos que ter paralelamente as nossas obras do bem, as nossas obras de caridade, as nossas obras que são condizentes com o que ensina Jesus em Mateus 25. Condizente com o que diz Paulo em todas as suas cartas, porque ali Paulo dá uma série de tarefas para os cristãos. Até uma bem interessante: admoestai-vos uns aos outros no Senhor. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creiam e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Crer em Deus. Fazer o bem. Lembrando que até os demônios creem em Deus e estremecem. Sabem que Deus tem poder sobre todas as almas, inclusive sobre aqueles mais inveteradamente ligados ao mal. Mas também todos têm o compromisso com a sua consciência de se reerguerem. Portanto, se formos pessoas vãs, a nossa obra será morta, ou seja, não estaremos fazendo o necessário. Mas se formos pessoas que seguem realmente o Evangelho, as nossas obras terão vida. E Emmanuel nos lembra que a obra sem fé é irmã gêmea da fé sem obra. Então, se vamos fazer uma obra, coloquemos fé em Deus, coloquemos nossos bons sentimentos, coloquemos o ideal sublime do amor e da fraternidade em nossas ações. Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E Deus pede-lhe que ofereça Isaque em sacrifício. Ele pega Isaque, pega todo o material necessário para fazer o sacrifício, vai até o altar do sacrifício
Isaac fica curioso e pergunta: cadê o carneiro? Ele já conduído, mas amarra Isaac naquele altar do sacrifício, e quando ele vai fazer o sacrifício, então Deus fala para ele: já provou que tem fé, não faça isso. E logo atrás dele tem um carneiro para ser oferecido ao sacrifício. Então, aliás, quando fala Deus falou para eles, são os emissários de Deus, tá, gente? Deus, o único que falava com Deus foi Jesus. Todos os outros falavam ou com Jesus ou com os emissários de Jesus. Aí você fala assim: mas Jesus não existia antes. Então tem que estudar melhor o Evangelho, porque Jesus deixou bem claro: antes do mundo ser, eu sou. Ok? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas suas obras, a fé foi aperfeiçoada e cumpriu a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A partir do momento que Abraão sentiu-se amigo, sentiu-se fortalecido na fé e obediente a Deus, Deus então revoga aquele pedido e substitui o objeto do sacrifício. Porque já tinha provado o suficiente respeito a Deus. Então tem que lembrar que Abraão é aquele que respeita a Deus, ouve a Deus e cumpre os pedidos de Deus. Queres ser filho de Abraão? Quem será os filhos de Abraão? Todos aqueles que ouvem a Deus, respeitam a Deus e cumprem os pedidos de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Está bem claro. As obras vão mostrar o tamanho da sua fé. Portanto, mostra-me a sua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho, desviando-os dos perigos que haviam de encontrar, acolhendo-os, escolhendo e escondendo-os por algum momento de determinados adversários? E também Jesus disse: os publicanos e as meretrizes chegarão aos céus primeiros do que vós, se referindo aos escribas, aos levitas e aos fariseus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E a obra sem fé é irmã gêmea da fé sem obra. Ambas morrem. Temos que fazer um trabalho com fé, com amor, com determinação naquilo que precisamos cumprir, naquilo que precisamos executar. Tudo na nossa vida tem um quê de importante e de necessário para o empreendimento crescer, para o empreendimento fazer-se melhor, fazer-se mais condizentes com as nossas necessidades, com as nossas possibilidades. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível. Procuremos, pois, trabalhar intimamente para construirmos e edificarmos as forças do bem no caminho da nossa felicidade íntima, no caminho das nossas condições evolutivas que vão fazer com que cresçamos para Deus. É importante, então, lembrarmos: temos que ter fé, temos que ter obra. A fé sem obra e a obra sem fé estão no mesmo nível. Mas a obra com fé e a fé com obra são aquelas que nos elevam, que nos santificam, que nos colocam em patamares superiores. Trabalhemos, pois, por nos tornarmos melhores, para edificarmos o bem ao longo da nossa existência, em nós mesmos e em torno de nós. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para continuarmos os nossos empreendimentos do bem, onde quer que estejamos. Paz e luz. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Que Jesus vos abençoe e ilumine.